Fala pessoal, bem-vindos a mais um laboratório aqui do canal Tricodando. E no laboratório de hoje vamos aprender algo bem interessante, que é a respeito de seleção. Bem, mas o que seria seleção? Seria uma forma de criar estrutura de desvio de fluxo. Mas desvio de fluxo? Bem, você vai ver o que é. Eu pensei na seguinte proposta. Já que temos o serviço militar obrigatório para o sexo masculino e não obrigatório para o sexo feminino, podemos criar uma estrutura simples de condição para validar essa condição. Então vem comigo e bora tricodar. Já estou aqui com o meu Notepad++ aberto e para seguir com a proposta precisamos nada mais nada menos do que criar uma variável. E já aprendemos isso nos laboratórios passados. Bem, eu vou criar aqui uma variável e eu escolhi dar o nome aqui sexo, que é uma palavra bem intuitiva para o nosso problema. Seguir então do símbolo de igual para atribuir um valor a essa variável. E vamos utilizar aqui a entrada de dados que já aprendemos no laboratório passado. Então, olhe como vai ficar. Escreva input, que é a nossa função para receber dados através do teclado. E eu vou colocar uma mensagem aqui com a frase: digite o seu sexo. Dessa forma, o usuário que for utilizar esse programa vai saber que o programa está pedindo para ele digitar o sexo dele. E nesse caso, vamos considerar F como sexo feminino e a letra M para sexo masculino. Bem, depois de nossa variável já aqui recebendo dados, vamos então criar a nossa seleção, que é a nossa condição. E olhe como vai ficar. Usamos aqui uma nova palavrinha reservada da linguagem Python chamada if. O if, traduzindo para português, significa se. Tá, mas como assim? Presta atenção nesse exemplo. Um filho está estudando certa série escolar e ele quer ganhar um presente. E o pai diz para ele: se você passar de ano, então vai ganhar um presente. Então observe na seguinte estrutura. Se a criança passar de ano, ela vai conseguir ganhar o presente do pai. Então observe que temos uma pré-condição para que, satisfeita essa condição, ele receba algo em troca. Então observe no código. If, e depois do if, entre parênteses, eu vou colocar a minha condição. E qual seria? Se sexo for igual, preste atenção neste exemplo. O igual aqui em Python, eu preciso simbolizar ele com dois sinais de iguais, tá? Então segue aqui um igual duplo, para simbolizar aqui que uma coisa é igual à outra. Então eu tenho aqui sexo igual, tá? Significa que sexo tem que ser igual a alguma coisa. Então se sexo for igual a letra M, que é do sexo masculino, eu fecho aqui com dois pontos. E dentro do bloco if, ou seja, do se, lembrando que eu preciso dar aqui uma indentação, ou seja, trazer o código para dentro aqui do if, e colocar a minha condição. Se sexo for masculino, print na tela. Já aprendemos essa função na primeira aula. Prestação de serviço militar obrigatório. Então, temos aqui a nossa primeira condição. Se o sexo for do sexo masculino, então imprima na tela a seguinte frase: prestação de serviço militar obrigatório. Mas e se for do sexo feminino? Então precisaremos utilizar uma outra palavra reservada, que é elif. E se escreve da seguinte forma: elif. O que isso significa? Significa que se não, se em português. Porque se a primeira condição não for satisfeita, entre nessa segunda condição e verifique. Então, se o sexo não for do sexo masculino, mas for do sexo feminino, então a letra F, imprima na tela a seguinte frase: print prestação de serviço militar não obrigatório. E finalizamos a nossa seleção simples, uma simples condição que vai verificar se a pessoa é do sexo masculino, então ela deve prestar o serviço militar obrigatório. Caso contrário, se ela for do sexo feminino, então
não é obrigatório ela prestar o serviço militar, ok? Então vamos rodar e ver como isso funciona. Lembrando de salvar o nosso arquivo, eu vou salvar aqui na área de trabalho, vou dar um nome, colocar aqui condição, lembrando da nossa extensão, então condição.py, que é a extensão do Python. Vou salvar aqui na área de trabalho, com o botão direito do mouse, Edit Window. Com a nossa janelinha aberta, eu já posso dar F5 e testar. Então, vamos lá, F5, e ele já retornou para a gente aqui, digite o seu sexo, né? O programa quer saber qual é o meu sexo, e eu vou colocar aqui M de masculino, dando Enter. Olha lá a mensagem, prestação de serviço militar obrigatório. Fechando essa janelinha aqui e voltando para o idle, eu vou dar novamente F5 e testar a segunda condição, que é se a pessoa for do sexo feminino. Então, digite o seu sexo, vou colocar aqui F, dar Enter, e está lá a mensagem, prestação de serviço militar não obrigatório. Simples, não é? Bem, continue acompanhando os nossos laboratórios. Se você não é inscrito, inscreva-se em nosso canal, deixe aquele like e faça comentários, cara. Os comentários vão nos ajudar a melhorar cada vez mais. Continue nos acompanhando e até o próximo laboratório. Até mais!